Olá pessoal, professora Marissuzy mais uma vez vindo aí na área conversar com vocês sobre redação. O assunto de hoje será sobre direitos humanos na hora da produção textual. Caso seja essa a sua dúvida, aguarde só um pouquinho enquanto roda a vinheta, faça a inscrição, ativem o sininho que a gente já conversa. Ok? Quando vamos falar sobre Declaração Universal dos Direitos Humanos, não podemos esquecer uma data muito importante, 1948. Foi um momento em que foi apresentada à humanidade essa declaração. Nem todos os países fizeram este acordo, abraçaram esta causa, mas o nosso lindo Brasil não fez feio, abraçou. E mais tarde, lá em 1988, na hora de elaborar a nossa Constituição, um dos livros que foi bastante vasculhados, lidos, relidos e considerados foi exatamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso que muitas vezes você encontra um artigo na Constituição que ele está muito parecido com o artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ok? No cenário do Enem, que é o nosso foco aqui, sabemos que o texto que vocês têm que elaborar é um texto dissertativo argumentativo até o prezado momento. E lá existe um itemzinho que sempre está falando alguma coisa com relação à questão de regras, obediências. E aí você me pergunta assim, Mari, quando essa história de direitos humanos entrou no cenário da redação, principalmente do Enem? Foi em 2013, quando eles criaram este item. Só que em 2017 houve uma grande polêmica. Por quê? Algumas pessoas estavam questionando o fato de querer ferir os direitos humanos e não ter a redação zerada. Naquela situação, foi então determinado a suspensão desse item e agora fica aí, essa dúvida no ar. E aí, Mário, o INEP autoriza ou não autoriza ferir os direitos humanos? Queridos, na verdade, eles nunca quiseram que alguém que fosse escrever uma redação ali no modelo deles ferissem os direitos humanos. Por que isso? Por uma questão de coerência. Quando nós estamos diante de um texto, e principalmente aquele texto que você ao final vai colocar uma proposta de intervenção, subentende-se que você vai trabalhar em cima da razão e não da emoção. E na maioria das vezes, quando alguém quer ferir os direitos humanos, é porque ele está caminhando para esta emoção. E esse texto emotivo qual que é? Vai ser uma crônica, ou seja, um outro tipo textual que não tem nada a ver com aquilo proposto, na maioria das vezes, pelos vestibulares e pelo Enem. Então, se a sua pergunta é, Mari, estou produzindo um texto dissertativo argumentativo no modelo Enem e eles não falaram nada sobre direitos humanos, eu estou autorizado a ferir esse direito humano? A minha resposta, o meu conselho para você é não. Por quê? Para você não perder a coerência textual, ok? Então, Mari, de uma certa forma, se eu ferir direitos humanos, eu vou ter prejuízo na minha nota de redação? Vai. Por quê? Porque você está caminhando para a emoção e não para a razão. Mari, mas eu não concordo com algumas coisas que aparecem na nossa Constituição. Então, você delegue ao Poder Legislativo a reformulação de algo, a criação de uma lei. Ou seja, não vai você fazer justiça com as suas próprias mãos. No caso, com a sua caneta ali no papel, ok? Agora, o que eu coloco para vocês? Muitas vezes o aluno ele fala assim, Mari, como que eu sei que eu estou ferindo ou não esses direitos humanos? Quando eu sei que eu estou ferindo a minha Constituição? Primeiro, quando você a conhece, Quando eu conheço o que é regra no meu país, eu sei quando há uma transgressão ou não. Então, por exemplo, se você falar assim, Mari, se eu defender a tortura no meu texto, você está ferindo. Se eu privar a liberdade de alguém que seja inocente, eu estou ferindo. Se eu incitar a violência,
eu estou ferindo. Se eu promover um discurso de ódio, eu estou ferindo. Se eu falar para acabar com a liberdade de expressão, eu estou ferindo. Então, o que acontece? Dentre outros, detalhes, que a gente poderia aqui passar horas e horas, minutos e minutos, discorrendo sobre o que viria a ser ferir os direitos humanos ou não. Joinha? Agora, aqui que eu pontuo para vocês. Mari, não dá tempo de eu sair decorando toda a Constituição. Não tem como, não tem nem como eu ficar lendo toda a Constituição. Na verdade, eu falo assim que todo brasileiro deveria conhecer as suas regras, até mesmo para a gente poder opinar sobre algo. Eu vou só opinar em cima de algo que eu conheço. Se eu não conheço as minhas regras, como que fica? Esse discurso, ele muitas vezes, ele se perde na coerência. Por quê? Porque eu estou falando algo fora de um contexto, ok? Mas eu sei que a vida de um vestibulando, a vida de uma pessoa que vai aí prestar um Enem, ou um concurso público, muitas vezes é muito corrida. Então, eu te aconselho você estar fazendo o quê? Estudando com muito mais afinco os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição, ok? Porque você vai encontrar ali sobre a vida, sobre a liberdade, sobre a segurança, sobre a educação, sobre tudo que nos rege. Joinha, tá? Agora, o que eu coloco para você? Jamais, jamais, conselho de Mari, tá? Conselho de profa. Jamais, por mais que o sangue ferva, coloque lá na sua redação, principalmente dissertação argumentativa, Enem, por exemplo, que um estuprador merece ser esquartejado. Nós estamos aí diante de um cenário que, de repente, você vai escrever sobre violência sexual infantil, sobre pedofilia. E eu sei que muitas vezes, quando a gente vai escrever um texto dessa natureza, a gente meio que tem sangue no olho, Sangue na veia. O sangue na veia a gente tem, é literal. Mas sangue nos olhos, aquele conotativo. Tome muito cuidado, tá? Prof, eu não estou escrevendo nada muito polêmico, eu estou uma coisa bem tranquila. Eu estou escrevendo, por exemplo, sobre a importância da música na vida de um indivíduo, no processo de formação de um indivíduo. E aí, eu tenho aí para mim que algumas letras são bastante... não gosto. Eu posso colocar que deveria ser proibido? Não. Dá uma olhadinha. É liberdade de expressão, ok? Meus amores, espero ter ajudado vocês mais um pouquinho. Qualquer dúvida, lance aí nos comentários. Assim que eu puder, estarei respondendo, ok? Espero ter ajudado, não só um pouquinho, não, bastantão vocês. Joia? Não se esqueçam, inscrevam-se, ativem o sininho e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Um beijo!